Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para nós. Aqui o motivo de satisfação podemos nos dirigir a cada um de vocês. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 3. Aqui nos estúdios do CETADB, estamos acompanhados pelo pastor Adolvilson Alves de Andrade. Pastor, a paz do Senhor. Pastor Hércules, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que são super fãs da Escola Bíblica Dominical. E hoje já estamos aí com a lição de número 3, a natureza da igreja. Com certeza será uma bênção. Muito bem, esta lição de número 3 será ministrada presencialmente em nossas igrejas no domingo, dia 21 de janeiro deste ano de 2024. A natureza da igreja é o assunto da lição de número 3 e nós vamos avançar aqui para o texto áureo da lição de hoje, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo de número 12. O texto diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Este é o texto áureo desta lição de número 3. A verdade prática diz o seguinte: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Temos que estar vinculados a uma igreja, nós até comentamos isso quando estudamos a lição de número 2. E, obviamente, é uma realidade para os nossos dias. A leitura bíblica em classe está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos com a leitura a partir do versículo 12 até o 27. E você pode acompanhar através da sua lição. Recomendamos, irmãos, que você adquira a sua lição de escola dominical, para que você possa fazer as suas anotações na própria revista, assim oportunamente, quando você pegar a lição para estudar, para rever algum assunto, você vai ter ali observações que você fez enquanto estudando, não é, a lição. Então adquira a sua lição. O site da CPAD é www.cpad.com.br. Você consegue adquirir também nas lojas físicas que a nossa casa publicadora tem espalhada pelo Brasil, ou ainda através do telefone. Você pode acessar o site e ali você tem os contatos da loja mais próxima da sua casa para você solicitar a sua revista de escola dominical. Vamos lá com o pastor Adolvilson, a leitura, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Muito bem, esta leitura bíblica em classe. Veja que essa referência que nós temos aqui na leitura de hoje, nós mencionamos algo a respeito disso, falando da importância de estarmos como membros da igreja, não é? Falamos a respeito disso também na aula da lição de número 2, claro que com outra conotação, mas tendo essa mesma base. Esta lição de número 3 tem o seu conteúdo também distribuído em 3
tópicos que são os principais e neles nós temos os seguintes objetivos. No primeiro tópico é destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. No tópico de número 2, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E por fim, no tópico 3, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Esses, então, os objetivos que nós teremos enquanto estudando esta lição. Nós tivemos aqui, irmãos, um contato, não é? De um dos nossos assistentes assíduos da Escola Bíblica Dominical. Então, a partir desta aula, nós vamos também passar aqui os hinos que são sugeridos na lição, os hinos para serem cantados, não é? Na manhã dominical. Hino de número 144, o hino de número 175 e o hino de número 375, ambos, não é, da harpa cristã, o hinário oficial da Assembleia de Deus. Vamos aqui com o pastor Adolfilson Alves de Andrade para a definição da palavra-chave natureza. Pastor, natureza, hoje nós vamos comentar sobre a natureza da igreja, né? Quando nós falamos de natureza, nós falamos em essência, tá? E eu trouxe aqui a definição de essência nas palavras do dicionário Roais. Essência significa aquilo que é mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo que lhe confere uma identidade, um caráter distintivo. Portanto, nós estamos falando da essência da igreja na aula de hoje. Muito bem, então nós vamos trabalhar aqui os temas principais, lembrando, não é, que a doutrina que estuda a igreja é a eclesiologia, e na lição de hoje nós vamos falar a respeito da natureza, da essência e também as dimensões da igreja cristã, aquela que é o corpo de Cristo, do qual ele próprio é o cabeça, não é? Vamos aqui então para a introdução da lição. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em sua essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Porque há igrejas que se identificam como cristãs, exatamente, mas que de cristão não tem nada, não é? O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, nós veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível, e finalmente a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. A igreja é pessoas que são regeneradas, chamadas para a união em um corpo, conforme já disse aqui, cuja cabeça é Cristo. Vamos então, avançando no nosso estudo, para o primeiro tópico da nossa lição, a natureza da igreja ou na sua dimensão confessional. A natureza da igreja na sua dimensão confessional é o primeiro tópico da lição, e o subtópico primeiro fala sobre que elas devem estar fundamentadas na palavra. Veja bem, o senhor grifou ali, uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Trouxe aqui uma observação, tá? Em um mundo em transformações que frequentemente modifica suas premissas e valores, os princípios absolutos da Bíblia Sagrada permanecem inabaláveis, evidenciando o propósito divino para a humanidade. Pastor, nós temos a Bíblia como a revelação de Deus dada a santos homens por inspiração do Espírito Santo e reconhecemos como autoridade única e infalível quanto à fé e conduta. Dessa divisa deriva o nosso cremos, ou o nosso credo, como alguém diz, que consta de 16 pontos doutrinários publicados, praticados pela Assembleia de Deus no Brasil. E o primeiro ponto de fé, pastor, é justamente isto. Cremos na inspiração divinal, verbal, plenária da Bíblia Sagrada, única, infalível, regra de fé e prática para a vida do caráter cristão. Então, temos aí a verdadeira igreja firmada na
palavra de Deus, não é? E temos aí na continuação, nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele é Deus, não é? Jesus é a palavra que humanizou, se tornou carne, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então temos aí a igreja bíblica fundamentada em Jesus. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. Então está aí, né, o alicerce que é formado em cima da pedra angular. Um edifício tem a seu alicerce. E nós temos aí a Bíblia, a igreja, né, formada sobre essa pedra chamada Jesus, a pedra angular. E, em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas e na palavra inspirada. Aliás, a inspiração vem de uma palavra grega theopneustos, theos, Deus, pneustos, soprado. É como se a palavra fosse soprada por Deus, não é? Inspirando homens a escrever a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. E nós temos aí, pastor, um texto que nós conhecemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. E o versículo 16, eu quero ler também. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução e justiça. Não existe igreja verdadeira, tá bom? Sem fundamentação bíblica. Ou seja, tudo deve passar pelo respaldo das Sagradas Escrituras. A heterodoxia, o desvio doutrinário, a apostasia, vem pelo distanciamento e o abandono da palavra de Deus. E pastor, quando se abandona a palavra de Deus, acontecem muitas coisas. Surge aí o liberalismo teológico, surge aí a relativização da palavra de Deus, surge aí também o misticismo estranho à palavra do Senhor, surge aí o descompromisso com a sã doutrina. Isto tudo acontece quando um segmento dito evangélico abandona os ditames da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu só acrescentar algo aqui a respeito dessa questão. A igreja verdadeira, ela é fundamentada na Bíblia. Então, qualquer líder que emita ensinos que vá contrário, ou que seja contrário àquilo que está na Bíblia, ele deve ser ignorado. Então, por exemplo, se eu sou um seguidor daquilo que escreveu Ellen White, a igreja que eu estou seguindo, ela é falsa, porque Ellen White não é mais importante do que Deus e muito menos do que a palavra de Deus. Nesse sentido, então, eu desconsidero o que Ellen White ensina, porque não está em conformidade com o que a Bíblia ensina. Se eu sigo a doutrina de Charles Taze Russell, que também é antibíblica, os russelitas, mais conhecidos como Testemunhas de Jeová, também não vou considerá-los como igreja verdadeira, porque não creem que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que Ele é Deus e não um Deus. Se o ensino deles vai contrário ao que a Bíblia ensina, eu também rejeito. E assim outros tantos, não é? Joseph Smith também ensina contrário ao que a Bíblia, ainda que a igreja seja de Jesus Cristo no seu nome, de fato é uma heresia, é uma seita, assim como as outras que também aqui já mencionei. De forma que nós devemos ter clareza de entendimento quando nos voltamos para a Bíblia. Se algum líder está emitindo ensino que seja contrário àquilo que a Bíblia ensina, deve ser rejeitado. E aí você tem a característica de que esta igreja, deste líder, é uma falsa igreja, não é a igreja genuinamente cristã. Então fique atento a isso.
Por isso, amados irmãos, você que nos assiste, a importância de conhecermos a palavra de Deus no seu profundo, não apenas superficialmente. Aquela leitura que você faz no dia a dia, ela ajuda, mas ela não é tudo. Você precisa conhecer na profundidade aquilo que é a Bíblia, a palavra de Deus e a doutrina, ou seja, o ensino que ela contém para as nossas vidas, até para que com isso você consiga discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. É como quando você chega num banco com um pacote de dinheiro e você entrega ali para as pessoas que estão ali para manusear aquele dinheiro, eles já pelo tato, eles já conseguem identificar uma nota falsa. Por quê? Porque tateiam, não é? Eles conhecem bem a verdadeira. Então quando chega uma falsa, já identificam rapidamente, sem muita dificuldade, porque exatamente conhecem o que é verdadeiro. E assim, a nossa recomendação: estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, se aprofunde, assim você conhecerá o que é verdadeiro e saberá distinguir daquilo que é falso. Vamos então prosseguir aqui? Eu já falei bastante, o pastor Adolvilson prossegue aqui, o subponto 2, habitada, porque a natureza da igreja, que é genuinamente cristã, nesse seu ambiente, nessa sua natureza de dimensão confessional, ela é também uma igreja habitada pelo Espírito. Não tem igreja se não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, se a igreja não crê no Espírito Santo, então já rejeite, porque certamente esta igreja não é cristã. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 2, habitada pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz, ou seja, é o que nos estimula, não é? Como igreja. Ele não é uma força, tá? É como esse estimula, tá bom? Ele é uma pessoa, tá certo? A força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito Santo começa o seu trabalho no convencimento do pecador. Louvamos a Deus porque um dia ele nos convenceu, não é? É o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado. Lá em João 16, 8 a 11, eu marquei aqui, ó. Quando ele vier, 16, 8 de João, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quem convence é o Espírito Santo. Versículo 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E o 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tá bom? Então é o Espírito Santo que convence, que trabalha nos corações, tá certo? É o Espírito Santo quem produz a obra de regeneração. É a transformação espiritual que ocorre no homem. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, lá em Atos 16, 14, uma das que ouviam era a mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor, olha a obra sobrenatural, o Senhor abriu seu coração para atender ou prestar atenção à mensagem de Paulo. Veja bem que interessante que é obra maravilhosa, a atuação do Espírito Santo. Aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo, trazendo convencimento para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A atuação na igreja e nas nossas vidas é, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo que realiza essa obra sobrenatural. Então, seguindo a ideia, então, da dimensão confessional da igreja, primeiro ela é fundamentada na palavra e, conforme vimos aqui agora, ela também é habitada pelo Espírito. E quem faz parte da igreja anda no Espírito, é o subponto 3 da lição. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. O pastor Adolvilson acaba de mencionar Atos 16, 14, que foi a maneira como o Espírito Santo trabalhou na vida de Lídia para que ela atendesse a mensagem de Paulo, ou seja, para que ela ouvisse e compreendesse e aquilo entrasse no seu coração e produzisse transformação, certeza da salvação. E quando você continua lendo ali o capítulo 16 de Atos, você observa exatamente isso, ela de fato entregou a sua vida para Jesus. O fracasso que alguém pode experimentar na sua vida espiritual fica ligado ao fato de não andar na esfera do Espírito. Quem anda na esfera do Espírito
cumpre os desejos do Espírito, certamente tem como resultado produção de vida. Agora, quando você lê Gálatas, capítulo de número 5, os versículos 16 e 17, aí você tem esta orientação bíblica. Digo, porém, diz o apóstolo Paulo aos crentes lá da região da Galácia, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, quem anda no espírito vai fazer a vontade do espírito e não a vontade da carne. Segue o verso 17 dizendo assim, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, você não vai fazer o que você quer. O Espírito, então, se você está andando no Espírito, vai fazer com que você cumpra a vontade de Deus, a vontade do Senhor revelada, inclusive na sua palavra. O Espírito Santo, portanto, habita o crente, capacitando-a. E esse texto é um texto-chave que nós, inclusive, estudamos na lição do 4º trimestre, a respeito de missões. A ênfase é justamente essa mensagem que está em Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo, então, habitando na vida de alguém, faz com que este seja capacitado para cumprir o chamado e a vontade de Deus para a sua vida. E aqui, no caso, sendo testemunha. Sem esta capacitação do Espírito Santo, a igreja fica inoperante e perde a sua essência. A essência da igreja é anunciar o evangelho salvador de Jesus Cristo, o nosso Redentor, que vive para todo sempre. Exatamente. Só que uma colocação, pastor, andar no Espírito é viver em sintonia com Deus, em comunhão constante, em oração sem cessar. Estar em comunhão com o Senhor a todo instante, vigiando o tempo todo para não cair em tentação, andar com Deus. E é interessante, tem um versículo ali, pastor, como saber se uma pessoa é filho de Deus? Romanos 8,14 explica, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito de Deus, ele guia a pessoa para a oração, para a consagração, para pensar nas coisas espirituais. Então está aí, olha, se alguém perguntar, todos são filhos de Deus? A resposta está em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus, me ocorreu um negócio aqui agora, não é estripulia, tá? Não. Porque esse negócio do camarada que sai correndo pela igreja e planta bananeira e fica rodopiando e dá umas gingadas de capoeira no negócio, esse negócio não é do Espírito, isso é da carne. Eu falo isso sem medo de errar, porque na Bíblia não existe nenhuma manifestação do Espírito que produziu esse tipo de resultado. Eu agora recentemente recebi no meu WhatsApp um vídeo de um pastor que está pregando lá na igreja, está no altar, no púlpito da igreja, e de repente, não muito de repente, ele sai correndo pelo salão da igreja, ele se abraça com uma coluna, que no prédio lá onde a igreja funciona, uma coluna está bem central, assim, no corredor central da igreja, ele se abraça com aquela coluna e escala a coluna, aí ele desce de novo, volta no púlpito e continua pregando. Oh, que produção espiritual tem um negócio desse na vida de alguém? Então, essas estripulias, meus irmãos, não tem a ver com a obra do Espírito, não quer dizer a ação do Espírito na vida de alguém. A ação do Espírito produz mudança de vida. O agir do Espírito na vida de alguém leva o tal pelo caminho da santificação, ou seja, a pessoa vai sempre melhorando, sempre melhorando. Não é correndo, plantando bananeira, fazendo estripulia, na verdade é muita gente querendo se aparecer, querer aparentar uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade que na verdade a pessoa não tem. Porque se você for investigar a vida bem ali no profundo, você acaba descobrindo coisas que é melhor nem mencionar aqui. Encerrando então aqui o nosso tópico primeiro, uma igreja bíblica é fundamentada na palavra de Deus, a palavra inspirada, inerrante de Deus, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus e ela é dirigida e capacitada por Ele, é o que nós vimos aqui em síntese neste primeiro tópico da lição. Agora nós vamos para o intervalo, preste atenção no recadinho que temos aí para você em relação aos cursos do CETAD e já aproveite e escolha um dos nossos cursos, estude.
teologia com você, Tarde. Esteja capacitado no que diz respeito ao conhecimento, Glória a Deus. porque Deus quer te usar na sua obra. Já voltamos. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Retomando a nossa aula, o tópico 2 da lição, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Porque a igreja existe aqui na cidade de Apucarana, mas universalmente ela está viva e atuante. Vamos então para estes desdobramentos do tópico 2. Primeiramente, local e visível. Pastor, eu trouxe uma colocação aqui antes. A Bíblia nunca usa o termo de igreja visível ou invisível. Entretanto, a ideia da igreja visível versus a igreja invisível é o resultado natural de uma compreensão bíblica da doutrina da salvação. A igreja visível é a expressão do cristianismo que as pessoas podem ver, a reunião e as práticas dos indivíduos em vários edifícios da igreja aos domingos. A igreja invisível é a verdadeira igreja que só Deus pode ver. Crentes nascidos de novo do passado, presente e futuro. Porque nem todos que frequentam a igreja ou realizam atos religiosos são salvos. A igreja visível inclui os incrédulos. Então nós vamos entender sobre isto. A igreja visível, que é aquela que a gente vê, está lá a igreja com 1000 pessoas. Dentro dessas 1000 pessoas tem a igreja invisível, que só Deus conhece. Desta igreja militante, que é a igreja visível, será tirado a igreja triunfante, que Deus conhece quem são os salvos. Portanto, nem todos que fazem parte da igreja visível são salvos. Isso é interessante de observar. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida nesse aspecto. A igreja existe localmente, é tijolo, é ferro, é cimento, enfim. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus está em Corinto, Coríntios 1 e 2, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, 1 Pedro 1. Então, onde se reunia os irmãos ali, era chamada igreja. Nesse texto, vemos as escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situados em diferentes locais, portanto, aí local e visível, a igreja que nós podemos ver com os nossos olhos. E temos aí o tópico 2, as particularidades da igreja local. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuem suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos de outra igreja. Por quê, pastor? Igreja, onde tem ser humano vai ter problema, vai ter dificuldade. Onde tem pessoas, os problemas mudam, mas eles estão ali. Então vai surgir problemas. É interessante que a finalidade das cartas paulinas e das cartas gerais é justamente para normatizar, resolver esses problemas que surgiam no seio da igreja. E o interessante é que questões que surgiam lá na igreja do primeiro século,
hoje também surgem no nosso meio e nós usamos justamente a palavra de Deus através das cartas para resolver essas questões, né? Então os problemas de encontrar são diferentes em cada igreja aí. Por outro lado, embora estivessem todos sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras, assim possuem a sua dinâmica própria. O método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Embora nós temos aí, né, pastor, a liturgia, por exemplo, da Assembleia de Deus, o senhor que viaja aí pelo Brasil sabe que é mais ou menos, né, é parecido. Com algumas mudanças, né? Especialmente na última década aí você observa algumas mudanças, mas basicamente é a mesma maneira, não é? Os problemas, meus irmãos, eles acontecem, né? Veja que Paulo escreveu aos Filipenses e quando ele escreve para a igreja de Filipos, ele está tratando de um problema que havia ali entre as irmãs, a Evódia e a Sintique. Tanto que ele diz assim, ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Aleluia. Paulo está dizendo assim, ó, todo mundo está salvo, é crente, mas tinha ali um problema de relacionamento. E a gente observa isso nas nossas igrejas atualmente, não é? Aqui Paulo está dando uma certeza, olha, esse pessoal todo aí, o nome dele está no livro da vida. Mas haviam problemas, e ele estava escrevendo a epístola para tratar dessas situações, porque problema onde tem gente, ele está presente com certeza. Aleluia. Bom, nós vimos aqui o aspecto então da igreja local e visível, e também das particularidades das igrejas, as questões que envolvem a igreja local. Agora, a igreja universal, aquela que é invisível, aquela que Deus conhece e sabe exatamente quem é quem. Porque nós nos reunimos hoje, não é, no prédio que nós denominamos de igreja, como pessoas salvas, e a gente, porque está numa situação de liderança, acaba tomando conhecimento dos problemas dos membros da igreja. Então você consegue ali, de alguma forma, já entender aqueles que de fato estão experimentando a salvação em Cristo e aqueles que estão tendo problemas para a manutenção da sua salvação, pessoas que inclusive estão vivendo em pecado e que estão ali na igreja. E a gente não pode proibir eles de estarem na igreja, porque eles chegam ali e assistem o culto, porém, em algum momento você sabe que aquelas pessoas, a esses que me refiro, não estão em comunhão com Cristo, não é nem com a igreja, não estão em comunhão com Cristo, porque a vida deles não corresponde àquilo que é o desejo de Jesus para um crente verdadeiramente transformado, genuinamente transformado. Então, assim como a igreja existe na dimensão local, visível, digamos assim, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte, somos membros. E numa igreja bem organizada, você tem até uma credencial de membro da igreja. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Assim, a igreja universal e invisível, ela também é formada por todos os cristãos, olha aí, ó, regenerados, que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, conforme a referência de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 23. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui nós falamos desta igreja, considerando, por exemplo, que a igreja, vou citar aqui exemplo nosso, a igreja de Apucarana, nós temos trabalhos missionários em outras cidades, aqui dentro do país e também fora. Então, estas pessoas que estão fora, apesar de estarem ligadas à nossa igreja local, aqui de Apucarana, fazem parte desta igreja universal que é dominada, controlada por Jesus, que é o cabeça, né? Aqui é importante, então, diferenciar igreja de denominação, porque nós, não é, eu, pastor Adolvilson, somos membros da denominação, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Apucarana. Você que está nos assistindo, certamente você vai ser membro de uma outra denominação
De repente, vou citar aqui um exemplo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Restaurar. Pronto, é uma outra denominação, mas ambos, eu, o pastor Adovilson e você, fazemos parte da igreja, a igreja de Jesus Cristo, esta que é universal e invisível. Numa cidade... A igreja universal e invisível não tem placa. Tem alguns segmentos que monopolizam Deus. Deus é só nosso. Se você quiser ser salvo, é só aqui. A mão de Deus está aqui. Isso é mentira. Tá? Isso não Numa existe. cidade, por exemplo, pode haver várias denominações. Contudo, somente há uma igreja. A igreja é Aleluia. divina, as denominações são humanas. Aí eu vou citar aqui um exemplo. Não vou citar o nome da cidade para não gerar uma situação ruim. Mas eu tenho um pastor que é amigo e na cidade dele, só de Assembleia de Deus, são mais de 30 ministérios diferentes, ou seja, denominações diferentes de Assembleia de Deus. Ainda que o ministério dele, ele tenha lá 15 ou 20 congregações, na cidade ainda há outras 30 e poucas denominações só de Assembleia de Deus, isso para não mencionar as diversidades de igrejas batistas que há ali, igreja presbiteriana, comunidade, essas igrejas que diz que são universais, aqui é mundial, enfim, essas igrejas estão todas lá. Então você considere isso, diversas denominações. Agora é importante, aquilo que já mencionei no início, quando estávamos estudando o tópico primeiro, você distinguir o verdadeiro do falso, porque há um problema latente no nosso meio. O indivíduo ele é um auxiliar em uma igreja e por algum motivo ele saiu daquela igreja ou foi excluído daquela igreja e ele vai e abre uma igreja para ele, a igreja dele. Aí ele é o dono daquela igreja, ele é o pastor daquela igreja e muitas vezes esses tais que estão nessa condição saíram da igreja, foram excluídos, disciplinados por problemas graves, não é? Mas fundaram a sua igreja e tem seguidores, tá? Denominações. Estas são humanas. As denominações podem ser temporárias, porque igrejas abrem, mas também fecham, não é? Mas a igreja de Jesus Cristo, Aleluia. esta não. Esta é aquela a respeito da qual em Mateus 16, 18, o próprio Jesus Cristo de Nazaré disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí ele está falando dessa igreja aí, a igreja universal que é invisível. Porque contra a denominação, eu quero dizer para você que é possível que se levante sim problemas. Por exemplo, eu conheço o caso de um pastor que começou a construção da sua igreja, o templo, o prédio, mas o terreno não estava legalizado, não foi feito um projeto para aquela construção, as pessoas que trabalharam ali não tinham o seu registro da carteira de trabalho, ainda aqueles que fazem o trabalho voluntário, existe uma regra para trabalhador voluntário, os irmãos da igreja devem sim ajudar na construção do templo, porém existe uma regra junto ao Ministério do Trabalho para legalização de trabalho feito nessa condição. Também não fez, de repente a obra foi embargada, foi lá e foi fechada, e aí o pastor dizendo que o diabo estava se levantando contra a igreja. Na verdade, podemos dizer sim que o diabo se levantou contra a igreja, mas ele também não se precaveu em fazer as coisas certas no tempo apropriado. E aí, meu irmão, com certeza, esta igreja visível, nessa condição, esta igreja pode ser destruída, ela pode ser fechada, ela pode ser encerrada. Agora, a igreja de Jesus Cristo, essa marcha triunfante e está aguardando a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Convém então dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Eu já mencionei no comentário que fiz anteriormente, igrejas que têm o nome de Jesus, mas que não tem nada de igreja cristã. Então devemos ficar atentos a este aspecto. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagoga de Satanás. Eu já mencionei aqui nesta aula de hoje, pelo menos 3, que se dizem cristãs, igrejas, mas que não tem nada de igreja cristã. Encerrando esse aspecto aqui do nosso segundo tópico da lição, entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo
e às Escrituras Sagradas. Se não tem fidelidade a Cristo, se não tem fidelidade às Escrituras Sagradas, não é igreja cristã, não é uma denominação cristã, deve ser rejeitada. Pastor Adolfo, algum comentário? Não. Então vamos encerrar aqui o tópico 2. A Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Vamos para um intervalo e retornaremos aqui com o tópico 3 da nossa lição, a Igreja na sua dimensão comunitária. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Retomando a nossa aula, meus irmãos, o tópico 3º, a igreja na sua dimensão comunitária, é o 3º tópico da lição e nós vamos já falar sobre a igreja é una. A igreja é una, é uma só, isso significa que ela é indivisível. Indivisível. Na analogia, onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios 12:12 diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Veja bem, Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Lá em Mateus 12:25, aconteceu algo interessante. Eu trouxe aqui na linguagem de hoje, vou começar pelo 24, Mateus 12:24 na linguagem de hoje. Alguns fariseus ouvindo isso responderam, é Beelzebul, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios, falando de Jesus. Olha 25, Jesus conhecendo o pensamento deles disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqui o nosso Jesus, nosso Deus está nos orientando com relação à divisão que ocorre na igreja. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. E temos aí também um texto bíblico, Efésios 4:2. Eu vou começar pelo 2, aí temos o 3. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Veja bem que há dificuldade onde tem seres humanos. E o verso 3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora, pastor, eu trouxe aqui um texto também sobre divisão, que não está aí na nossa lição. Em Romanos 16:17 diz assim, por exemplo, lemos Paulo dizendo, exorto-vos, irmãos e irmãs, a ter cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculo em seu caminho que são contrários ao ensino que você aprendeu. E olha outro texto importante que eu trouxe aqui com relação à divisão. 1 Coríntios capítulo 1, verso 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Croe que há divisões entre vocês. Verso 12 de 1 Coríntios capítulo 1. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma,
eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Aí Paulo dá uma puxada de orelha no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então, essas divisões são prejudiciais à igreja. Temos que tomar cuidado. Aliás, quando nós falamos em divisão, pastor, nós falamos daquela questão de panelas que estão inseridas aí no seio da igreja. A panela daqui, a panela dali. Mas a boa notícia é que Deus não usa panela, Deus usa vaso para a glória do nome dele. E muitas vezes, segundo a Bíblia, tem veneno na panela, viu? Então, só com a palavra para acabar com o veneno da panela. Exatamente. Assim que Eliseu fez. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, não é? As preferências, os exclusivismos, se quisermos perseverar a unidade da igreja de uma forma geral. E tem gente que ele tem partidarismo, aonde o pastor for, ele está atrás. Se ele viajar, ele vai junto. Se ele mudar de igreja, ele está lá. Enfim, e se o pastor desviar, não sei não se não desvia também. Então o foco deve ser Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, a igreja é una, então vamos falar sobre a unidade da igreja, é o subponto 2 da lição. Paulo escreveu à igreja de Filipos, em capítulo 2 e versículo 2, ele disse assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, ele está dizendo para os crentes lá em Filipos que o ideal é que nesse aspecto haja um pensamento que norteie a vida de todos, não é? Nesse sentido, então, o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra então o anseio que o apóstolo Paulo tinha pela unidade da igreja, esta que é corpo de Cristo na sua forma coletiva. Deve zelar pela unidade, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Isso falando a respeito da unidade da igreja, mas ainda nós temos a diversidade na unidade, pastor. Exatamente. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Então isso é fato, é igreja. Quando nós falamos em igreja, é comunhão, é união. Tá? Ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com a mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Pastor, eu trouxe aqui, que nós já comentamos há muitos anos aí, em outras aulas, sobre os temperamentos humanos que são encontrados na igreja, nas pessoas. É o colérico, o fleumático, melancólico, cada um, não é? Com as suas particularidades específicas. Então temos colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. São 4 temperamentos. Agora imagine só administrar isso tudo. Dentro de uma igreja, esses 4 temperamentos. Agora, entretanto, pastor, nós temos aqui, para resolver essa questão, um versículo aqui, ó, com chave de ouro. Eu quero falar, Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo, não é? Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Está aí em Colossenses capítulo 3, versículo 13, 14 e também o 15, não é? Queridos, então está aí, da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade, nesse aspecto, unidade não é uniformidade, que cada um tem a sua maneira de ser, enfim. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas, mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar para o mesmo alvo. Estamos caminhando na mesma direção, que é a eternidade. Devemos, sim, suportar uns aos outros em Cristo Jesus. Porque não é fácil. Não, com certeza não é. A igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. É a síntese que nós temos aqui
deste terceiro tópico da lição. Na conclusão, nós temos o seguinte: chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela, se você não consegue identificar. Nós falamos isso aqui abertamente. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Desde a eternidade para toda a eternidade somos igreja, corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Queridos, acho que nós encerramos já, né, Com pastor? certeza. Agora nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estão acompanhando as nossas aulas. E o pedido é, pastor, façam aí o compartilhamento, comentários, enfim. Nós tivemos inúmeras visualizações neste ano, né, de 2024. Está sendo uma bênção. Estamos alcançando aí várias pessoas em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, reforçando aqui, se você fica com alguma dúvida a respeito do conteúdo, pode comentar aqui que a gente responde. Se você tiver sugestões, assim como um dos nossos irmãos que sugeriu da gente colocar os hinos, né, que são, a gente vai passar a fazer isso também, nada impede que a gente faça isso, mas se você tem sugestão, pode colaborar. Aquilo que está à nossa condição, nosso alcance, certamente estaremos fazendo justamente para melhorar. Então, toda contribuição é bem-vinda. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, não é? Pelo desprendimento, pela preferência que nos tem dado de estar acompanhando o estudo da lição bíblica, né, deste primeiro trimestre de 2024, através do CETAD. Eu e o pastor Adovil sempre estamos aqui, procurando fazer o nosso melhor para que a igreja de Jesus seja edificada também da melhor forma. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, ore por nós, porque nós também dependemos de Deus e estamos na intercessão pela igreja do Senhor, espalhadas no 4 cantos da terra, né? Deus abençoe grandemente, pastor Adovil, Pai do Senhor, e até a próxima. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Hércules. Amém.